Bom, nós estamos em agosto de 2017. Vamos começar mais um módulo da medicina que nós chamamos de biomolecular. Mas é medicina, né? Tudo é medicina. E eu estava dizendo, quando não funcionou aí o vídeo, que cada vez mais eu fico entusiasmado com essa medicina. Tanto tempo fazendo, desde 1984, 85, e mesmo assim eu ainda me entusiasmo. Nota bem, tudo começou com a ortomolecular, com Linus Pauling, né? Em 1968. Então, o que ele falava? Molécula certa no lugar certo. Ele deu o pontapé inicial. E daí por diante veio a evolução. Então, enquanto a ortomolecular é molécula certa no lugar certo, a biomolecular, que abrange várias disciplinas, ficou como célula certa no lugar certo. Então, cuidar de células é algo mais complexo do que só os moléculas certas no lugar certo. Mas ele começou tudo, né? Baseado nos trabalhos dos canadenses, dos psiquiatras canadenses, que deu vitamina B3 em alta dose para esquizofrênico e resolveu o problema deles, de um bom número deles, alta precoce e volta ao trabalho, com vitamina B3 em alta dose. Bem, então olha só, essa é a ortomolecular, nutriente certo no lugar certo. São 47 nutrientes essenciais. Mas essa célula é mais do que nutrientes, né, pessoal? Quando alguém fica doente, as células sofrem, seja câncer, seja depressão, seja esclerose múltipla, seja esclerose lateral amiotrófica, seja qual doença for. Então, a primeira coisa para cuidar dessas células, é estruturar o elemento mais importante que nós temos dentro de nós, que é a água. Médico não cuida da água, médico só cuida de soluto. A gente receita soluto para as pessoas, né? Mas não pensa na água. Então, a primeira coisa para cuidar de uma célula é estruturar a água citoplasmática. Como que a gente estrutura a água citoplasmática? Com a água cosmotropa, vocês têm a fórmula, e com a trimetilglicina, a taurina, a sílica e o mioinositol. Sílica orgânica? Sílica inorgânica. SiO2. É aquela que nossas células conhecem há bilhões de anos, né? Há bilhões de anos. E essa orgânica, professor? Não funciona direito. Porque tem um negócio lá, não sei, ex-nutrientes. Não, é o SiO2. É o SiO2 que funciona. Essa outra não funciona, não tem trabalhos com ela. Só tem trabalhos com essa, que é o SiO2. Então, olha só, estruturamos a água. 30 dias, 40 dias, 60 dias para estruturar a água. Pessoal, olha só, eu estou falando de algo inespecífico. Não existe diagnóstico aqui, por exemplo. Mesmo sem diagnóstico, nós podemos fazer tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Aí, está aqui, ó, estruturamos a água citoplasmática. Uma coisa muito simples. Vamos dar. Essa célula tem que ser polarizada. Essa célula tem que ser polarizada para funcionar a mitocôndria. Então, baixa quantidade de sal e alta quantidade de potássio e magnésio para esse indivíduo, né? Polariza a célula, faz ATP na mitocôndria. O que mais? Aí, pessoal, essa célula, ela está doente há muito tempo. Esse indivíduo está com depressão há 4 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos. Esse indivíduo tem câncer, que é uma doença séria. Esse indivíduo tem infarto recente, esse indivíduo tem AVC recente, tem diabetes com complicação. Então, além de fazer isso daqui, que a gente nunca deve esquecer, nós temos que acordar os genes que estão aqui. Porque doença a longo prazo adormece genes. Então nós temos que reativar esses genes em algo que nós chamamos de
genética. Então nós temos que demetilar e acetilar o quê? A zona CPG, citosina, parco-guanosina, dos genes, para que ele responda. Nós temos que reativar esses genes. Então não adianta você fazer a melhor medicina nutricional que você conheça, que se os genes estão inativos por efeito epigenético, não vai funcionar. Nada vai funcionar, por melhor que você faça. Para reativar genes, rapidamente seria a procaína, que é um inibidor da DNA metiltransferase mais potente que nós podemos ter. Mas nós podemos usar o seguinte, olha, curcumina, genisteína, resveratrol e partenolide, Tanacetum partênio. 300 de cada, tá? 300 de cada, 2, 3 vezes ao dia, por 40, 60 dias. Já está o suficiente, tá? Então nós reativamos esses genes. É a mesma cúrcuma longa, a curcumina? Como que é? A curcumina é a mesma cúrcuma longa? Então, a curcumina é extrato de curcumina a 90%. Né? Genisteína, você coloca genisteína. A isoflavona tem 40% de genisteína. O resveratrol e o tanacetum partênio, que é o partenolide. Então, acordamos os genes, polarizamos as células. Estruturamos a água citoplasmática. Então, essa célula, se ela tivesse vivendo há 2000 anos antes de Cristo, a gente não precisaria se preocupar com metal tóxico, né? Não tinha metal tóxico 2000 anos antes de Cristo. Então, só isso daqui já poderia resolver o problema. Como nós estamos nessa época, nós temos que sempre, o paciente quando vem no nosso consultório, pessoal, é uma hora, é um momento de fazer uma verdadeira medicina preventiva. Se nós estudarmos esse indivíduo do jeito que nós estamos conversando aqui, do jeito que nós já conversamos anteriormente, né? Nós temos a grande chance de diminuir o risco de doenças no futuro. Porque se ele tiver chumbo hoje, arsênio, mercúrio, cádmio, metais carcinogênicos classe 1 do IARC, o instituto que mais estuda câncer no mundo, nós vamos diminuir o risco desse indivíduo ter câncer, né? Nós vamos diminuir o risco desses pacientes terem aterosclerose, porque são os metais tóxicos que oxidam o LDL, né? Vocês bem sabem que metade dos infartos são com LDL normal ou baixo. Por quê? Porque são oxidados, né? Estão oxidados. Então, mesmo colesterol baixo, cuida do metal tóxico. E entre eles, nunca esqueçam do ferro, principalmente no homem, né? E na mulher pós-menopausa. Aqui nós vamos fazer, pedimos todas as glândulas principais do indivíduo, né? E cuidamos do sistema digestivo, do fígado, dos rins. Bacana, né? Bacana. Se você quiser ser mais específico, vamos dizer assim, você iria ver onde esse indivíduo mora, por exemplo. Se ele morar lá no 28º andar de um prédio e passar um rio subterrâneo aqui, o rio passa assim e manda, o rio passa assim e manda uma radiação para cá. Baixa frequência
baixa frequência, baixa amplitude, quer dizer, altamente penetrante. E vai pegar o indivíduo aqui. E essa radiação, pessoal, faz uma coisa muito ruim para a célula. Ela despolariza a célula. Ela despolariza a célula. Então você fica fazendo todas essas coisas aqui e fica algo continuamente despolarizando essa célula. Despolariza, não faz ATP mitocondrial. Tá? Então isso é uma coisa a ser pensada. E outra coisa é a maléfica rede de Hartmann. 2 metros norte e sul, 3 metros leste e oeste. Quer dizer, ela está aqui. Então é aquele dual road, né? Você vem assim, vem assim, vem assim. Aqui tem uma linha que nós já sabemos. Cruza, simples. Aí você manda um radiestesista lá, difícil achar um radiestesista, difícil. Então o que a gente pode fazer, vocês lembram? Está aqui a cama, cabeceira, o colchão está aqui. Entre o estrado e o colchão, papel, alumínio. Pronto, livra disso aqui. Nos pacientes com câncer, pessoal, nos meus pacientes com câncer, quando eu estudei isso com o professor Salvatore, de cada 10, 6 dormiam assim. Na Alemanha, cada 10, 7 a 8 dormem num lugar assim. Então, nos pacientes com câncer, sempre fazer isso daqui. Mas aí tem um outro fator complicador aqui ainda, né? Vocês lembram qual? As bactérias, os vírus, os fungos. Então, é sobre ele que nós vamos falar hoje. Agora vocês têm que lembrar o seguinte: nós viemos do oceano. O oceano é o lugar que mais tem vírus nesse mundo. A primeira célula surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás. 3,8 bilhões de anos atrás. Ela teve contato com a maioria dos vírus e bactérias. Então, nossas células estão acostumadas, vamos dizer assim, a conviver com as bactérias. Que as primeiras bactérias são as bactérias com parede ou sem parede? Sem parede. As bactérias sem parede, que vivem dentro do citoplasma. Dentro do citoplasma. Então elas estão vivendo conosco há bilhões de anos. Os vírus estão vivendo conosco há bilhões de anos. Então você vai dosar EBV, CMV, 80%, 90% da população tem esse vírus. Tem esse vírus. Aí, o que eu aprendi na minha medicina? Todo mundo tem esse vírus, então esse vírus não traz mal nenhum. A fase aguda, por exemplo, do EBV, dá infecção aguda. Do CMV, dá infecção aguda. IgM positivo. Não estou falando disso. Estou falando do IgG positivo. O EBV é normal de IgG até 1, está em 70. 70 vezes mais. Puxa vida, é bastante. Né? Então, possivelmente, ele está fazendo alguma coisa. EBV normal 1 está 5. Vamos dosar daqui 1 mês, 2 meses, para ver se esse 5 aumenta. Se ficar igual, ele não está fazendo nada. Tá? Agora, pessoal, esses vírus convivem conosco há bilhões de anos. Quando o nosso sistema imune cai, por separação, por desgosto, por morte, por vários fatores, o nosso sistema TH1, M1-TH1 cai. E o vírus aflora. E esse vírus aflora, pessoal, provocando uma coisa não, doenças. Ele provoca doenças. Por isso que nós vamos falar hoje sobre etiologia infecciosa das doenças crônicas. Doenças crônicas, pessoal. Doenças crônicas mais comuns. Eu vou tentar convencer vocês, tá? Eu me convenci com isso daqui. Agora, o meu intuito é convencer vocês. Agora, bactérias e vírus convivendo por bilhões de anos
Nós nunca vamos matar esses vírus e bactérias. Nós vamos administrá-los. Vamos diminuir a carga viral ou bacteriana e melhorar o sistema imune. Eles vão continuar lá. Eles vão continuar lá sempre. Eles estão acostumados. Então, há bilhões de anos eles estão lá. Você não vai conseguir extirpar, exterminar. Não vai. Mas vai diminuir a carga e melhorar o sistema imune. Esse é o tratamento. No final eu dou uma sugestão de tratamento que eu faço aqui. E vocês vão buscar, vocês, médicos, professores, vão me ajudar a buscar outras coisas, né? E quando vocês encontrarem, manda para nós, me ensina. Um ensina o outro aqui, nós todos somos médicos. Eu há mais tempo faço isso, tudo bem, vocês têm as experiências de vocês. Me mandem um feedback, por favor. Contrariem o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Eu fiquei muito contente quando fiz isso daqui. Me convenceu mais ainda de que tudo isso que nós fazemos, nós estamos bem perto, se não na verdade, bem perto da verdade, pessoal. Porque, por exemplo, eu ainda recebo de alunos aqui que passaram conosco, meu doutor, professor, funciona, a biomolecular funciona na esclerose múltipla? Funciona na esclerose lateral? Você entende? Esse tipo de pergunta não existe, né? Não existe. Qualquer que seja a doença, você tem que cuidar dessas células, né? E não é difícil, é uma metodologia, né? É uma metodologia. Você não precisa saber bioquímica profundamente. Não. A bioquímica profunda que nós conhecemos é que dá base para isso. E que em cada aula eu faço questão de mostrar as bases de tudo que nós estamos falando aqui. As bases bioquímicas e fisiológicas. Isso é importante. Depois disso, nós temos que ter as estatísticas. Isso nós não temos. Como nós não temos estatística, muitos médicos não acreditam nisso daqui. Talvez eles tenham até razão, tem a razão deles. Acreditam em evidências que são mutáveis periodicamente. Por várias razões. Isso. Eu não critico esses médicos, não. Porque nós, na medicina, aprendemos a... O que é essa droga? Tudo bem. Cadê o trabalho duplo cego, randomizado, cruzado, a meta-análise? Não tem meta-análise disso. Não tem. Mas isto é baseado em bioquímica e fisiologia puras. Pura. Né? E essa partezinha aqui, eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Mas já há uma evidência clínica pequena, pela tua experiência em caso de câncer. Sim. Que é uma... Olha, de câncer e várias doenças nutricionais, né? Várias doenças. No meu livro de A Medicina 50 anos depois, vocês vão ver lá esteatose hepática, que a gente aprende na escola que não funciona, está lá funcionando. Depressão, que não funciona com nada. Você tira o chumbo, dá o precursor da serotonina, o precursor da dopamina, volta a funcionar. Às vezes, eu esqueço disso, pessoal. Eu esqueço disso. O que é isso? A epigenética. O jeito não melhora. Então, imagina um psiquiatra cuidando de um paciente com depressão a longo tempo. Os genes dele estão dormindo. Aí ele vai mudando de antidepressivo. Tudo bem, é isso que nós aprendemos na escola. E aí dá o mais potente. Quanto mais potente, mais caro, né? Aí começa com 50, 60 reais, vai para 700, 800 reais. Aí chega no final, não funciona. Aí você acorda o gene, passa a funcionar. Aí você pega e volta para o lado, volta para o mais barato, né? Puxa vida. Periodicidade para acordar a epigenética, você fala assim, tem a fórmula com aquilo ali que o senhor preconizou, que baseado. Mas assim, por quanto tempo se dá? Um mês? 2 meses, viu? 2 meses. E se você... 1 mês, 2 meses. Só? Tá ótimo. Se você não acordar em 2 meses, tem a dó. Tá bom, acordou 3 meses? Mas uso indefinido, não? Olha, eu confio muito pelos inúmeros trabalhos que existem na literatura e pela potência na procaína.
Porque ela inibe 3 DNA metiltransferases. E é intramuscular, é rápida a ação. É rápida a ação. Esses daqui demoram mais. Esse quadro aqui. Então, olha, essa quadra aqui, curcumina 90%. Ele não vai pegar a curcumina da pura assim, que não dá. A curcumina, a genisteína, resveratrol e o tanacetum partenolide, eles são potentes também. Eles acetilam e metilam, os 4. Acetilam e demetilam. Metilam não, demetilam. Demetila e acetila, tá? Isso é importante. Isso é simples e muito importante. Né? Esse é importantíssimo. E nos pólen. Importantíssimo. E lembrar que cada nutriente, pessoal, é indutor de 1, 2, 3 ou vários genes. Se eles não estiverem funcionando, não adianta esse aqui. Daí as grandes falhas que houveram no início dessa medicina. E o descrédito que ela teve no início da medicina. E a razão de eu ter levado 6.000 trabalhos no Conselho Federal para eles acreditarem pelo menos nisso aqui. Pelo menos nisso aqui, tá? E aí liberaram a medicina. Eu consegui também, com muito esforço, o meu grupo, quando digo eu e o meu grupo, tirar metal tóxico EDTA. E eu fiz isso. E eu fui chamado a atenção pelo CRM São Paulo por ter tirado metal tóxico de um paciente com EDTA. E eu mesmo regulamentei isso. E está escrito. Se tu tem chumbo, tira o chumbo. Olha que loucura. Olha, eu fui. Olha, eu fiz 2 resoluções da medicina ortomolecular e biomolecular, a 1500 e a 1500 e 1998, de 2010. Mesmo assim, o CRM de São Paulo aqui achou que eu estava fazendo coisa contrária a eles, quando eu mesmo que mostrei que funciona, com 6.000 trabalhos, isso aqui tem uns 1.000 trabalhos, 1.200. A primeira vez que fizeram isso aqui na literatura foi em 1947. E a melhor droga para tirar metal tóxico ainda é o EDTA. Mas olha só, o EDTA a gente vai usar nas doenças graves, nas doenças crônicas. Dá para esperar, não dá? Então a gente usa a homeopatia, que demora 4 meses, 5 meses, no CH30. Aqui era um paciente com câncer, né? Então a ideia deles é que eu estava tratando o câncer com EDTA. Absurdo! Ninguém trata câncer com EDTA. A gente tira o metal tóxico com EDTA, tá certo? Mas não foi a interpretação deles. Apesar de eu falar, não adianta. Eu mesmo, pessoal. Então, olha o que nós estamos passando. Olha o que nós estamos passando. Querendo fazer o certo, baseado em trabalhos. Aqui tem milhares de trabalhos. E mesmo assim, acontece essa, não diria perseguição, mas essa falta de interpretação certa do que nós estamos fazendo. O Lugol, para retirar metais pesados. Lugol não conheço. Lugol para tirar metal tóxico. Solução de Lugol. Olha, não usa Lugol. Ninguém aguenta tomar Lugol por... Monsieur Lugol, me desculpe. Na França acho que o pessoal aguenta. Aqui no Brasil não aguenta. Para a loja ele é bom. Então dá o I2. Dá o I2. I2. Iodo molecular, 60 miligramas. Maltidestrina, QSP, 500 miligramas. 1 a 2 comprimidos por dia por 2 meses. Aí não sente dor, não sente aquele gosto metálico. Agora falando nisso, menina, olha, ontem mesmo veio outra paciente. Nódulo na mama. Tudo bem, vamos cuidar disso. Não, doutor, não precisa. Eu estou vendo que a minha ginecologista há 2 anos e ele está quieto. O que você está fazendo? Cada 6 meses eu faço mamografia e ultrassom. Aí você vai aqui nela, assim, puxa. Vai aqui atrás e puxa a pele. Alergia à proteína do leite.
Aí você mede o iodo, abaixo o iodo. Né? Aí você vai ver a razão progesterona e estrógeno, progesterona lá embaixo, estrógeno lá em cima. E ainda por cima, essa paciente tinha cádmio aumentado. O cádmio é estrogênico. Quer dizer, fica 2 anos fazer o watch wait, né? Olha, espera. Em alguém que pode ser feito, tratar isso daí, né? Isso eles não se autocriticam, né? Isso eles não se autocriticam. Bom, mas tudo bem. Vai chegar o dia que nós vamos ser melhores compreendidos. Estou voltando no Lugol rapidamente. Fala. Você colocando as gotinhas lá do Lugol em água e tomar 5%, bota 2 tudo bem. Diz que ele é bom para queimar halógeno, flúor, bromo. Tudo bem. Esse que é um quelante, né? De halógeno. Tá, tudo bem, pode usar. Né? E além de outras coisas, ativar a partilha. Quem é entusiasta disso aí, Olha, eu não vi nenhum trabalho disso. Se você tiver, manda para mim. Do Lugol tirando isso daí. Sequestrando. Boa, a gente inclui aqui. Halógeno é fantástico para tirar halógeno. Mas me mostra outra. Eu nunca li nenhum trabalho sobre isso, sabe? O que eu li foi sobre o EDTA, desde 1947. Aí na Santa Casa me falaram do CH30, eu não acreditei. Aí eu fiz meu estudo sobre isso, em 11 pacientes, com ferro, de 24 horas, homeopatia 3 dias, ferro 24 horas, aumentou 140% a excreção. Oba! Tá? Mas alguém precisava fazer isso, pessoal, e seguir em frente. Vocês têm que fazer isso. Eu fiz por 3 dias. Faz por 1 mês. Daqui 1 mês, mede, dosa de novo. É um trabalho lindo isso. Né? Você pode repetir a iodo molecular 60 mg? 60 e a maltidestrina, que é SP500. Olha, no Japão, a ingestão diária das mulheres com iodo dá 90 miligramas, viu? Dá 80 a 90 miligramas por dia. Elas tomam muita alga, né? E o iodo, pessoal, o iodo, ele mata algumas bactérias carcinogênicas. O iodo é excelente. É por isso que esse O Lugol, Messias Lugol, fez um... Ele é iodeto com iodo normal. Com cair. É cair. Metalóide. É cair. É metalóide com iodeto. É que ninguém... Quando eu dava o Lugol, o pessoal, doutor, não aguento mais tomar isso, sabe? Um monte de gente. Aí eu passei para usar outro. Mas é a mesma coisa. Outro não tem gosto, não? Mesma coisa. Hã? Não tem gosto, não? Esse que você falou. Não, porque é igual. Cápsula escura, igual. Então, pessoal, olha, tudo isso aqui nós já conversamos razoavelmente. Hoje nós vamos conversar sobre essa parte aqui, que é o que nós estamos mostrando. Olha só, etiologia infecciosa das doenças crônicas mais comuns. Doenças crônicas mais comuns. Cerca de 70% de todas as mortes nos Estados Unidos são resultado de doenças crônicas. E o tratamento dessas doenças representa 75% de todos os custos de saúde lá na América do Norte. E o valor estimado é de 1,7 trilhão de dólares em 2009. Numa revisão de 149 referências, esse 149 passa para 160, tá? Eu comecei com 149 e quando eu acabei tinha 160 referências. Eu não mexi aqui, 160. Revisão de 160 referências sobre agentes biológicos na etiologia das doenças crônicas mais frequentes na prática médica. Eu demorei muito tempo para pensar nas bactérias e vírus como causadores não de doenças agudas e febris, mas de doenças crônicas e de difícil tratamento. Vocês vão perceber isso no consultório. Quando vocês ficarem mais idosos, vocês vão começar a receber coisas que o paciente vai para um lado, não funciona, vai para o outro, não funciona, vai para o outro, mas não funciona. Opa, desculpe, volto. Afastar a alergia alimentar, ninguém me falou.
Lembra? Espondilite anquilosante, chega no consultório com espondilite anquilosante, tomando um metotrexato, corticoide, você faz assim nele, tem alergia à proteína do leite, tira o leite, acabou a espondilite. Afastar a alergia alimentar.